Quando o coronel Augusto decidiu entregar sua filha marcada a ferro para selar um acordo de paz, jamais imaginou que estaria enviando não uma vítima, mas uma força da natureza disfarçada de fragilidade. O que aquela jovem da árida Castela carregava, além da cicatriz no rosto, incendiaria os corações de toda uma tribo Apache e reescreveria as regras do que significa ser verdadeiramente amada. Bem-vindos a Contos das Eras, onde vocês mergulharão em histórias que ardem como as fogueiras sagradas da Espanha antiga. E hoje, preparem-se, porque esta não é apenas uma saga de transformação. É uma revolução silenciosa que inflamará suas emoções. É sobre uma mulher descartada como moeda de troca, mas que descobriu que seu verdadeiro valor estava oculto sob anos de rejeição familiar. Uma história que prova que, às vezes, somos enviados para longe de casa, não como punição, mas porque nosso verdadeiro lar nos aguarda, em terras que ainda não descobrimos. Se esta história já tocou seu coração, curta agora mesmo e conte para nós nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Queremos saber onde estão nossos ouvintes mais fiéis, de Madrid a Los Angeles, de Barcelona a Miami. Seu feedback nos motiva a continuar trazendo essas histórias transformadoras, porque hoje revelamos a jornada épica de como uma cicatriz no rosto se tornou o símbolo mais poderoso de toda uma vila. E como o amor ensinou ao mundo que as cicatrizes são, na verdade, coroas para aqueles que sobreviveram e se reergueram mais fortes do que nunca. Os sinos da igreja de San Miguel de la Sierra tocavam 3 vezes ao dia, ao nascer do sol para despertar os fiéis, ao meio-dia para abençoar o seu trabalho, e ao pôr do sol para os lembrar de que tudo neste mundo tem um fim. Era uma aldeia perdida nas montanhas de Castela, onde o tempo parecia ter esquecido como passar, e onde as tradições tinham mais força do que a compaixão. Nesse lugar árido, onde o preconceito florescia mais facilmente do que qualquer plantação, nasceu Esperança Ferreira, carregando uma marca que mudaria o destino de 2 culturas. Prepare o seu coração para uma viagem que vai da dor mais profunda ao amor mais puro. Uma história verídica que se desenrolou quando o mundo ainda acreditava que a beleza exterior definia o valor de uma alma. Se gosta de histórias que tocam a alma e transformam vidas, este é o lugar certo para si. Ative as notificações, deixe um like para apoiar o nosso canal e junte-se a mim enquanto descobrimos como uma jovem rejeitada pela própria família encontrou no coração de um guerreiro Apache o amor que o mundo lhe negou. Esperança Ferreira nasceu nas primeiras horas de uma manhã de dezembro de 1847, quando as primeiras chuvas finalmente trouxeram alívio à terra ressequida. Ela deveria ter sido um sinal de esperança, como sugeria seu nome. Mas o destino tinha outros planos, escritos com tinta invisível. A parteira, Dona Antônia, uma mulher de mãos hábeis e coração bondoso, foi a primeira a ver o bebê e também a primeira a se assustar com o que viu. A menina era saudável, com pulmões fortes e o choro vigoroso de quem vem ao mundo ansiosa para viver, faminta por existir. Mas no lado esquerdo do rosto, cobrindo parte da bochecha e estendendo-se até perto do queixo, havia uma marca escura e irregular, uma marca de nascença que parecia ter sido pintada pela própria natureza em um momento de distração, ou talvez por uma intenção divina que ninguém conseguia compreender. A cor era um vermelho profundo, quase cor de vinho, e seu formato lembrava vagamente
as pétalas de uma rosa que alguém havia esmagado entre os dedos, deixando uma marca indelével na pele delicada da recém-nascida. Dona Antônia limpou a criança com as mãos trêmulas, sentindo o coração apertar-se ao perceber o que estava por vir. Envolveu o bebê num cobertor de algodão cru e entregou-o à mãe, com um olhar que misturava compaixão com um aviso silencioso. Dona Clemência Ferreira, ainda fraca do parto, com os cabelos grudados na testa pelo suor do esforço, recebeu a filha nos braços com um amor instintivo e puro, como água que brota de uma fonte escondida. Mas quando seus olhos se fixaram na marca, o rosto que começara a se iluminar com o sorriso da maternidade congelou em seus lábios como orvalho sob a geada do inverno. Não era nojo, não era rejeição, era medo. Medo do que o mundo faria àquela criatura tão perfeita e imperfeita ao mesmo tempo. Medo do que seu marido diria com aquela voz que trovejava, medo de não ser capaz de protegê-la do olhar cruel dos outros, dos sussurros nos cantos, dos dedos que apontariam. O coronel Augusto Ferreira era um homem forjado na dureza das terras castelhanas, dono de propriedades que se estendiam até onde a vista alcançava, criador de gado e senhor absoluto de tudo o que pisava em suas terras. Tinha um peito tão largo quanto um carvalho centenário, uma voz tão rouca quanto o vento norte e as mãos calejadas de quem construíra um império com trabalho árduo e determinação inabalável. Quando entrou na sala para encontrar a filha, seus passos ecoaram como trovões no assoalho de madeira, cada pisada um prenúncio do que estava por vir. O silêncio que se abateu sobre ele ao ver a criança foi mais cortante do que qualquer grito, mais devastador do que qualquer palavra de condenação. Augusto olhou para a marca no rosto da filha, depois para a esposa, com olhos que exigiam explicações impossíveis. E então voltou a olhar para a criança, que o encarava sem entender. Ele não disse uma palavra, nenhum som saiu de seus lábios cerrados. Simplesmente virou as costas e foi embora, deixando um vazio que ecoaria por anos a fio como um fantasma silencioso que assombraria cada canto da casa, cada refeição em família, cada celebração manchada por sua ausência emocional. Clemência chorou naquela noite até não ter mais lágrimas. Chorou pela filha que acabara de dar à luz. Chorou pelo marido que não conseguia enxergar além das aparências. E chorou por si mesma, sabendo que, a partir daquele momento, sua vida se dividiria entre o amor materno que ardia dentro dela e a pressão de uma sociedade que não perdoava as diferenças, que apontava o dedo e sussurrava pelos cantos sobre castigos divinos e maldições familiares. Esperança cresceu em um mundo de contradições tão gritantes quanto a marca em seu rosto. Por um lado, tinha o amor incondicional da mãe, que a protegia como uma leoa protege seu filhote de todos os perigos do mundo. Clemência ensinou a bordar com fios de todas as cores, a cozinhar os pratos tradicionais que enchiam a casa de aromas reconfortantes, a cuidar do lar com mãos diligentes. E nas tardes quentes, elas se sentavam juntas no pátio enquanto ela lhe contava histórias de princesas corajosas e nobres guerreiros. Naqueles preciosos momentos, a marca no rosto de Esperança parecia desaparecer, substituída pela luz que brilhava em seus olhos quando sua imaginação a levava a mundos distantes, onde a beleza da alma importava mais do que a do rosto. Por outro lado, havia o pai, uma presença tão ausente que doía mais do que sua presença hostil teria doído. Augusto não era cruel com a filha.
não a agredia fisicamente, nem a punia com palavras duras. Simplesmente não existia para ela, como se ela fosse invisível. Durante as refeições, conversava com as outras filhas, Violeta e Rosa, gêmeas nascidas 2 anos depois de Esperança, perfeitas como bonecas de porcelana, compradas nas melhores lojas de Madrid, com cabelos dourados que brilhavam ao sol e rostos angelicais que faziam todos suspirarem. Para elas, o coronel tinha sorrisos largos, carícias suaves na cabeça, planos elaborados de casamento com os filhos de importantes latifundiários, dotes generosos e futuros brilhantes. Para a Esperança, havia um silêncio que doía mais do que qualquer golpe, mais do que qualquer insulto, porque era a negação absoluta de sua existência, como se ela nunca tivesse nascido. As irmãs gêmeas, Violet e Rosa, eram tudo o que Esperança não era aos olhos do mundo superficial ao seu redor. Loiros como a mãe, fora na juventude, com cachos dourados que caíam em cascata sobre os ombros, delicados como flores de estufa que jamais conheceram a dureza do vento ou a escassez de água, mimados e protegidos como joias raras guardadas em caixas de veludo. Não eram inerentemente más. Seus corações não nasceram sombrios, mas acostumaram-se a ser o centro das atenções, acreditando que a beleza era um direito divino e que aqueles que não a possuíam deveriam se contentar com as migalhas de atenção e afeto, com as sobras que caíam da mesa dos privilegiados. Violet, a mais velha das duas por apenas alguns minutos, uma diferença que usava como cetro de autoridade, desenvolvera uma personalidade doce, como mel na superfície, mas cortante quando ninguém prestava atenção, afiada como uma faca, escondida em veludo. Sabia como dar sorrisos que nunca chegavam aos olhos, como proferir palavras gentis que carregavam um veneno, sutil, quase imperceptível, mas letal em seu efeito cumulativo. Rosa, por outro lado, era mais direta em sua indiferença, mais honesta em sua crueldade passiva. Ela não fingia afeto pela irmã mais velha, simplesmente a ignorava como se fosse parte da mobília, um objeto sem vida e sem emoção, que apenas ocupava um espaço insignificante. Na aldeia de San Miguel de la Sierra, Esperança era conhecida como a filha marcada do coronel, um título sussurrado em tons baixos que a seguia como uma sombra. As mulheres baixavam a voz ao falar dela à porta de casa, fazendo o sinal da cruz, como se a simples menção do seu nome pudesse trazer má sorte. As crianças apontavam dedos acusadores quando ela passava, e as mães puxavam os filhos como se a marca fosse contagiosa, como se pudesse saltar de um rosto para o outro com um simples olhar. Os rapazes desviavam o olhar, como se ela fosse um mau presságio, um aviso divino sobre os perigos de fitar por muito tempo o proibido. À missa de domingo, a família Ferreira sentava-se sempre no primeiro banco, um lugar de honra reservado às pessoas mais importantes da aldeia, aquelas que mais contribuíam para as contas da igreja. Augusto imponente no centro como uma estátua de autoridade, Clemência ao seu lado com a cabeça ligeiramente inclinada em constante oração. Os gêmeos como 2 bonecas idênticas que atraíam todos os olhares de admiração. E Esperança na ponta, sempre na ponta como um apêndice incômodo, meio escondida pela sombra dos outros, invisível, mas presente, ignorada, mas julgada. O padre Joaquim, um homem bondoso, mas limitado por sua época e pelas crenças profundamente arraigadas daquele tempo, fez o possível para incluir Esperança nas atividades da igreja,
buscando dar-lhe um propósito que o mundo lhe negava. Pediu-lhe que ajudasse com os arranjos de flores que decoravam o altar, que organizasse os inários de páginas amareladas e que preparasse as decorações para as festas religiosas que marcavam o calendário anual. Esperança realizava todas essas tarefas com dedicação silenciosa, encontrando nelas uma forma de se sentir útil e aceita, mesmo que fosse apenas tolerada, mesmo que as outras mulheres da congregação mantivessem distância como se a marca fosse um sinal de pecado herdado. Mas foi aos 15 anos que Esperança descobriu seu verdadeiro talento, o dom que estava dentro dela como uma semente em solo seco à espera da chuva. Numa tarde abafada, enquanto as irmãs cochilavam, protegidas pelas grossas cortinas que bloqueavam o sol implacável, e a mãe descansava com panos úmidos na testa, tentando aliviar uma de suas frequentes dores de cabeça, ela refugiou-se no quarto dos fundos, onde os tecidos e as linhas de bordar eram guardados em cestos de vime. Ela pegou uma agulha que brilhava como prata na penumbra. Escolheu uma linha vermelha, da mesma cor de sua marca, como num ato de desafio inconsciente, e começou a bordar num tecido branco que parecia aguardar seu toque. Suas mãos se moviam como se tivessem vida própria, como se guiadas por uma força ancestral que fluía por seus dedos, criando desenhos nascidos de algum lugar profundo de sua alma, onde guardava todos os sentimentos que não conseguia expressar em palavras. Flores que pareciam tão reais que quase se podia sentir seu perfume. Pássaros que quase alçavam o vôo do tecido com as asas estendidas em direção a liberdades impossíveis. Padrões geométricos que hipnotizavam qualquer um que os contemplasse, levando-os a um transe de admiração. Era como se todo o amor que não recebera, toda a beleza que o mundo lhe negara com sua crueldade cega, fluísse por seus dedos e se materializasse em pontos perfeitos no tecido. Cada ponto uma declaração silenciosa de que seu valor existia, mesmo que ninguém o reconhecesse. Quando Clemência descobriu os bordados da filha naquele quarto esquecido, não conseguiu conter as lágrimas que jorraram como nascentes há muito reprimidas. Eram obras de arte que superavam tudo o que ela já vira, até mesmo nas lojas mais requintadas das grandes cidades, que vendiam produtos importados de terras distantes. Criações que revelavam uma sensibilidade e um talento que vinham diretamente do coração, sem artifícios ou pretensões, puras em sua expressão. Naquela noite, mãe e filha conversaram até tarde à luz bruxuleante de velas. E pela primeira vez, Esperança ouviu de Clemência palavras que guardaria para sempre, escondidas no fundo da alma. "Minha filha", disse Clemência, com a voz embargada pela emoção reprimida por tantos anos, "Deus te marcou por fora para que pudesse te abençoar por dentro de uma maneira que ninguém mais consegue entender. Suas mãos possuem uma magia que poucas pessoas neste mundo têm. Não deixe ninguém, absolutamente ninguém, dizer que você não vale nada, porque você é mais valiosa do que eles jamais poderão compreender." Os anos passaram como folhas sopradas pelo vento, e Esperança desabrochou numa jovem de beleza singular que desafiava as definições convencionais. Era alta para os padrões da época, uma estatura que lhe conferia presença e dignidade natural. Seus cabelos negros e espessos brilhavam ao sol, como a crina de um cavalo selvagem correndo livre pelos campos. E seus grandes olhos castanhos, expressivos e profundos, pareciam guardar segredos ancestrais de gerações passadas. Mistérios que apenas os mais observadores poderiam começar a desvendar.
Seu corpo era forte e harmonioso, esculpido pelo trabalho na fazenda e pela vida ao ar livre, com músculos definidos sob uma pele bronzeada que exalava saúde e vitalidade. Se não fosse pela marca em seu rosto, ela teria sido considerada uma das jovens mais belas da região, objeto de desejo e inveja. Mas a marca estava lá, impossível de ignorar, impossível de esconder. E na sociedade de San Miguel de la Sierra, isso significava que Esperança estava condenada ao papel de solteirona, de tia amargurada que cuidaria dos pais na velhice. Nenhum rapaz da aldeia demonstrava interesse romântico por ela, embora alguns a olhassem com curiosidade quando pensavam que ninguém estava olhando. Nenhuma família a considerava uma candidata adequada para casamento, mesmo que seu dote fosse generoso graças à riqueza do coronel. Nenhum futuro parecia estar à sua frente, além de cuidar dos pais na inevitável velhice e ser a tia solteirona dos futuros filhos de suas irmãs. Aquela que ensinaria bordado e contaria histórias, mas que nunca teria sua própria família. Violeta e Rosa, agora com 17 anos e radiantes de juventude, já tinham uma fila de pretendentes batendo à sua porta com flores e promessas. Filhos de coronéis com fortunas consolidadas, comerciantes prósperos que haviam feito fortuna nas cidades, até mesmo um jovem advogado da capital que estudara nas melhores universidades, demonstravam interesse pelas gêmeas perfeitas. Augusto recebia essas visitas com visível orgulho, pavoneando-se com o peito estufado, discutindo dotes e arranjos matrimoniais como alguém que negocia a venda de gado premiado nas feiras mais prestigiosas. Para suas belas filhas, o mundo se abria como uma estrada pavimentada de oportunidades ilimitadas. Para a Esperança, restava apenas a resignação, a aceitação silenciosa de um destino que parecia imutável e inalterável. Numa manhã de setembro de 1865, tudo mudou tão abruptamente que parecia que o próprio universo havia decidido reescrever o destino. O sol ainda lutava para despontar quando um cavaleiro chegou à fazenda do Bielda, Coronel Augusto, galopando como se trouxesse notícias que não podiam esperar nem mais um minuto. Ele viera de longe, isso era evidente pela camada de poeira que cobria suas roupas como uma segunda pele, e pelo cansaço evidente de seu cavalo, que ofegava com a língua para fora. Sua pele estava bronzeada pelo sol de muitas viagens, traços que denunciavam sangue indígena misturado com outras ascendências, numa combinação que falava de histórias complexas. E ele carregava em suas alforjas uma carta com selos oficiais que brilhavam com a autoridade do governo. O homem identificou-se como mensageiro do governo provincial, com a voz rouca da viagem, e trouxe uma proposta que deixaria a família Ferreira completamente abalada, sem palavras para processar o que estavam prestes a ouvir. No interior, do outro lado da cordilheira, onde os picos tocavam as nuvens, um grupo de índios apaches havia se estabelecido, buscando refúgio. Eram refugiados da guerra que devastou suas terras ancestrais no norte, do México e no sul dos Estados Unidos, uma guerra brutal que não poupou nem mulheres nem crianças. Guerreiros que cruzaram fronteiras impossíveis em busca de paz para suas famílias, carregando seus filhos nos braços e suas esperanças no coração. O governo espanhol, numa tentativa de demonstrar hospitalidade e também de utilizar esses guerreiros experientes para proteger a fronteira de bandidos e invasores que constantemente ameaçavam os territórios remotos, ofereceu terras em troca de um acordo de paz e cooperação mútua.
Mas os Apaches, um povo de profundas tradições e códigos ancestrais de honra, que sobreviveram a séculos de adversidades, exigiam mais do que documentos assinados com promessas vazias que o vento poderia levar. Queriam um símbolo vivo da união entre os dois povos, um laço de sangue que não pudesse ser rompido pela mera burocracia. Eles pediram uma esposa para o seu líder, não uma mulher qualquer da rua, mas uma filha de uma família importante, alguém que representasse o verdadeiro compromisso do povo espanhol com aquela aliança que poderia mudar o destino de toda a região. Em vez disso, ofereceram proteção armada com guerreiros que conheciam a arte da guerra como nenhum soldado espanhol. Conhecimento ancestral de sobrevivência que valia mais do que todo o ouro do mundo. E paz em uma região constantemente ameaçada por conflitos e saques que deixavam aldeias inteiras em ruínas. O mensageiro explicou, com ar cansado, que já havia visitado outras fazendas importantes da região, batendo às portas de todas as famílias poderosas, mas nenhuma família demonstrara qualquer disposição para fazer tal sacrifício, que consideravam impensável. As filhas dos coronéis eram preciosas demais, importantes demais, perfeitas demais para serem desperdiçadas com índios, mesmo que fossem guerreiros respeitados com reputação de honra inabalável. Augusto ouviu em absoluto silêncio, a testa franzida, rugas profundas marcadas na testa, os punhos cerrados sobre a mesa até os nós dos dedos ficarem brancos. Quando o mensageiro terminou de falar, com um suspiro de resignação, pediu tempo para pensar, para ponderar as opções. Não era uma decisão que pudesse ser tomada levianamente, não quando envolvia a honra da família e o futuro político de toda a região. Clemência, que ouvira a conversa escondida atrás da porta, com o coração batendo tão forte que temia ser descoberta, sentiu o sangue gelar como se o inverno mais cruel tivesse descido sobre ela. Conhecia o marido muito bem, vivera com ele tempo suficiente para não saber exatamente que tipo de pensamentos lhe passavam pela cabeça naquele momento preciso, que cálculos frios fazia. Naquela noite, a família reuniu-se para jantar num silêncio tão pesado quanto chumbo derretido que preenchia a sala de jantar, tornando difícil respirar. Violeta e Rosa tagarelavam sobre vestidos novos e festas que se aproximavam, alheias à tempestade que se formava acima delas como nuvens carregadas. Esperança comia em silêncio, como sempre fizera ao longo da vida, mas percebia a tensão emanando dos pais como o calor de um forno em chamas, uma energia quase visível que fazia o ar vibrar. Foi depois que as gêmeas se recolheram aos seus quartos, rindo e cochichando entre si sobre seus pretendentes, que Augusto finalmente falou com aquela voz que não admitia contestação. Sua voz era firme, sem a menor hesitação, tão fria quanto o vento da montanha nas manhãs de inverno, quando a geada cobre tudo com seu manto branco. Tenho uma filha que pode selar essa paz, disse ele com o mesmo tom que usaria para discutir qualquer transação comercial. Clemência soltou um gemido abafado, levando uma mão trêmula à boca para abafar um grito. Esperança sentiu o mundo girar ao seu redor, como se a terra tivesse perdido o eixo. Seu coração parou por uma eternidade. Ela não precisava perguntar qual filha seu pai tinha em mente. Nunca precisara perguntar nada quando se tratava de decisões que a envolviam, porque a resposta sempre fora a mesma desde o dia em que nascera. Augusto, pelo amor de Deus! Clemência tentou protestar,
com a voz embargada, mas foi interrompida por um olhar gélido do marido que a silenciou com mais eficácia do que qualquer grito. É uma oportunidade que não podemos desperdiçar, continuou ele, como se estivesse discutindo a venda de uma vaca no mercado, num tom completamente desprovido de emoção. É melhor que ela tenha alguma utilidade na vida, depois de todos esses anos sendo um fardo. E os índios? Fez uma pausa, com o desprezo mal disfarçado. Bem, eles provavelmente não se importam muito com as aparências. Provavelmente nem vão notar a marca. Esperança levantou-se lentamente da mesa, movendo-se como uma sonâmbula, com as pernas mal a sustentando. Não disse uma palavra, não chorou. Embora sentisse lágrimas ardendo atrás dos olhos, não gritou. Embora um grito dilacerante lutasse para escapar de sua garganta. Simplesmente subiu as escadas para o seu quarto com passos calculados e fechou a porta com um clique que soou definitivo, como a tampa de um caixão. Do outro lado da mata fechada, eu conseguia ouvir a discussão que havia começado. A voz agitada da mãe, implorando, suplicando, as justificativas frias do pai construindo seu argumento inflexível, o som de algo de porcelana sendo atirado contra a parede e se estilhaçando em pedaços. Sentou-se na beira da cama que fora sua a vida toda e contemplou a vasta paisagem que se estendia até o horizonte. As estrelas brilhavam indiferentes no céu negro e aveludado, testemunhas silenciosas de mais uma das inúmeras injustiças que se desenrolavam sob sua luz fria e distante. Esperança tocou a marca em seu rosto com a ponta dos dedos, como fazia desde a infância, quando a solidão pesava demais em seu peito e ela precisava se lembrar de que era real, de que existia. Pela primeira vez na vida, não perguntou por que aquela marca estava ali. Não amaldiçoou o destino que a havia marcado. Pela primeira vez, perguntou aonde aquela marca a levaria, que caminhos impossíveis se abririam diante dela, que destino a aguardava em terras desconhecidas, onde ninguém conhecia sua história de rejeição e dor. 2 semanas depois, numa manhã cinzenta e silenciosa, como se o próprio céu chorasse lágrimas invisíveis, um grupo de cavaleiros chegou ao Rancho Ferreira, em formação impecável. Vieram buscar a noiva prometida ao guerreiro Apache, conhecido como Águia Vermelha, um nome que ressoava com poder e mistério. Frente do grupo, cavalgava um homem que fez Esperança suspirar ao vê-lo, como se todo o ar lhe tivesse sido subitamente sugado dos pulmões. Alto e imponente como uma estátua de bronze viva, com longos cabelos negros presos por tiras de couro trabalhado que caíam sobre seus ombros largos, ele possuía traços que combinavam a nobreza indígena com algo indefinível e magnético, que atraía o olhar como um ímã. Vestia roupas de couro adornadas com símbolos que contavam histórias ancestrais, ornamentos de prata e turquesa que brilhavam ao sol da manhã, e carregava armas que falavam de batalhas vencidas e honra conquistada através de provações que teriam destruído homens menos corajosos. Quando os olhos dele encontraram os de Esperança do outro lado do pátio, ela sentiu algo que nunca havia experimentado em todos os seus 19 anos. Não era medo, embora talvez devesse ser, considerando tudo o que lhe haviam ensinado sobre selvagens. Não era repulsa, embora fosse isso que todos esperavam que uma jovem espanhola de boa família sentisse. Era um reconhecimento profundo e perturbador, como se aqueles olhos, escuros como uma noite sem lua, vissem algo nela que o resto do mundo escolhera ignorar durante toda a sua vida,
algo valioso e precioso que permanecera oculto à espera de ser descoberto. O guerreiro desmontou do cavalo com movimentos fluidos que revelavam anos de prática e aproximou-se da família que o aguardava nos jardins da casa principal, com expressões que misturavam curiosidade, medo e resignação. Clemência chorava silenciosamente, enxugando as lágrimas que lhe corriam incontrolavelmente pelas bochechas. Os gêmeos observavam curiosos pela janela, seus rostos perfeitos pressionados contra o vidro. Augusto manteve a postura rígida de alguém que cumpre um acordo comercial que lhe beneficia, sem qualquer traço de emoção em seu rosto impassível. Águia Vermelha parou diante de Esperança, sua presença preenchendo o espaço entre eles com uma energia quase palpável. Ele estudou seu rosto por um longo momento que pareceu uma eternidade, observando cada detalhe com uma intensidade que seria desconfortável vinda de qualquer outra pessoa. Ele viu a marca que lhe causara tanta vergonha ao longo dos anos, aquela mancha que definira toda a sua existência. E então ele fez algo que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. Algo que mudaria o rumo de tudo o que se seguiria. Ele inclinou a cabeça em uma reverência respeitosa que não expressava pena ou resignação diante de um produto defeituoso, mas sim reconhecimento entre iguais, guerreiro com guerreira, alma com alma. Naquele gesto simples, porém profundamente significativo, Esperança compreendeu com uma clareza estonteante que sua vida estava prestes a mudar para sempre, de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado. Talvez não da maneira como sonhara em suas fantasias de infância sobre príncipes e castelos, mas de uma forma que, pela primeira vez em toda a sua existência, lhe oferecia a possibilidade de ser vista como realmente era, de ser respeitada pelo que tinha dentro de si e não julgada pelo que mostrava por fora, de ser escolhida não como último recurso, mas como primeira opção. Quando o guerreiro Apache estendeu a mão para ela, firme e aberta num convite que era também uma promessa silenciosa. Esperança não hesitou por um segundo, apesar do medo que a corroía por dentro. Ela colocou a mão na dele e sentiu o primeiro toque de verdadeira dignidade que já havia experimentado, um contato que falava de respeito mútuo e infinitas possibilidades. Sem olhar para trás, sem se despedir da família que nunca a acolhera de verdade, sem derramar uma única lágrima pelo que deixava para trás, ela subiu com a ajuda de Eagle. Roja montou no cavalo e partiu rumo ao desconhecido que a aguardava além das montanhas. Levava consigo apenas uma pequena bolsa com seus bordados cuidadosamente dobrados. As únicas coisas que realmente lhe pertenciam naquele mundo que a rejeitara desde o nascimento. Enquanto cavalgavam em direção às majestosas montanhas no horizonte, Esperança sentiu algo estranho agitar-se em seu peito, como um pássaro abrindo as asas pela primeira vez. Não era medo do futuro incerto que a aguardava em terras desconhecidas. Era esperança, a mesma esperança que lhe dera o nome ao nascer, e que finalmente parecia fazer sentido, que finalmente parecia ser algo mais do que uma cruel ironia do destino. A última coisa que ela viu de San Miguel de la Sierra foi a torre da igreja desaparecendo na poeira levantada pelos cavalos a galope que a levavam para seu novo destino. Os sinos tocaram para a oração da noite, como sempre tocaram ao longo de sua vida, marcando o tempo com seu repique monótono, mas, pela primeira vez em toda a sua existência, Esperança não sentiu como se estivesse sendo chamada.
para o fim de algo, para o encerramento de um capítulo triste. Ela estava sendo chamada para o começo de algo novo, para o nascimento de uma versão de si mesma que ainda não conhecia, mas que já sentia despertar em seu interior como uma semente que finalmente encontra solo fértil e água em abundância. A jornada começou em um silêncio absoluto que se estendia entre elas como uma ponte invisível. Não houve despedidas, nem explicações detalhadas sobre o destino que as aguardava, nem promessas vazias para acalmar o medo que qualquer pessoa em sua situação sentiria. Quase não se ouvia o som rítmico dos cascos na terra seca e o vento cortante que açoitava seu rosto como um chicote, lembrando-a de que nada seria como antes, que cada passo do cavalo a levava para mais longe de tudo o que conhecia. Esperança cavalgava o cavalo de águia vermelha, as costas eretas apesar do cansaço crescente, o olhar fixo no horizonte infinito à sua frente, uma tela em branco. Ela não conseguia distinguir se o suor que escorria por suas bochechas era suor ou lágrimas, se chorava pelo que estava deixando para trás ou pela incerteza que a aguardava em algum lugar além daquelas montanhas que pareciam tocar o céu. Sua marca queimava sob o sol implacável que castigava sem piedade, mas não com a mesma intensidade da ferida que carregava no peito desde que se lembrava, mais profunda do que qualquer marca visível. A dor de nunca ter sido verdadeiramente amada por aqueles que deveriam tê-la amado incondicionalmente, de nunca ter sido suficiente para o homem que a trouxera ao mundo. O guerreiro Apache cavalgava com a tranquilidade de quem conhece cada pedra do caminho, cada curva perigosa, cada atalho secreto. Seu corpo se movia em perfeita harmonia com o animal, como se fossem uma única criatura, nascida para correr junta por aquelas paisagens inóspitas. Ele não falava, não olhava para trás para verificar se ela ainda estava lá. Mas de vez em quando diminuía o passo quando percebia que ela precisava se firmar melhor na sela, quando notava que ela estava cambaleando perigosamente. Era uma consideração silenciosa que a desconcertava mais do que qualquer frieza poderia, porque ela não esperava a gentileza de um estranho que a recebera como parte de um acordo político. Esperança esperava aspereza, talvez até crueldade, dadas todas as histórias que circulavam nos ranchos sobre selvagens sem coração. Mas o que ela encontrou foi algo completamente diferente. Uma espécie de respeito silencioso que ela não entendia, mas que a tocou de uma maneira estranha e profunda, despertando algo que estava adormecido dentro dela. Enquanto o sol começava sua descida para o oeste, pintando o céu com tons de laranja e roxo, que pareciam saídos de uma obra-prima, Águia Vermelha guiou o cavalo em direção a uma pequena clareira, protegida por árvores retorcidas pelo vento. Ele desmontou com movimentos fluidos que revelavam uma vida inteira de prática e estendeu a mão para ajudá-la a descer. Um gesto que a surpreendeu com sua inesperada cortesia. Esperança hesitou por um instante, seus músculos doloridos protestando contra qualquer movimento. Nunca um homem lhe oferecera tamanha cortesia, nunca ninguém a tratara como se fosse ao mesmo tempo frágil e preciosa. Mas ela aceitou a ajuda, sentindo a força e a firmeza daquelas mãos calejadas que falavam de anos de trabalho árduo e batalhas vencidas. Sem dizer uma palavra para quebrar o silêncio quase sagrado que os envolvia, o guerreiro começou a montar um acampamento improvisado, com a eficiência de quem vivera a vida inteira sob as estrelas. Ele juntou galhos secos, acendeu uma pequena
Fogueira com a habilidade de quem o fizera milhares de vezes em incontáveis noites solitárias, e estendeu um cobertor grosso perto das chamas que começavam a ganhar vida. Então, ele recuou respeitosamente, dando-lhe o espaço e a privacidade que ela não sabia que merecia, aos quais ninguém jamais lhe dissera que tinha direito. A primeira noite foi gélida como uma lápide, daquele tipo de frio que penetra nos ossos e se instala como um inquilino permanente. Esperança se encolheu sob o cobertor que Águia Vermelha havia colocado ao seu alcance, com as mãos trêmulas, tremendo não tanto pelo frio cortante, mas pela enormidade do que havia acontecido nas últimas horas. Poucas horas antes, ela estivera em sua casa familiar, por mais hostil que fosse, cercada por tudo que lhe era próximo, embora nada lhe trouxesse conforto. Agora, ela estava no meio do nada, com um estranho cuja língua mal entendia, em uma jornada rumo a um destino que nem sequer conseguia imaginar, rumo a um futuro que se estendia diante dela como um abismo escuro. Ela não pediu ajuda, não reclamou do frio ou do medo que sentia, mas quando acordou de madrugada com os músculos dormentes, descobriu algo que a deixou sem palavras. O guerreiro passara a noite em claro, sentado do outro lado da fogueira que costumava alimentar, os olhos fixos na escuridão, ao redor como um sentinela vigilante. Era um guardião silencioso, protegendo algo que ainda não compreendia completamente, ou alguém que ainda não sabia que merecia. Proteção que merecia alguém que zelasse por sua segurança. O segundo dia de viagem trouxe o primeiro sinal de que talvez aquele homem fosse diferente de tudo o que ela havia imaginado, baseado nos preconceitos que absorvera por toda a vida. Durante uma parada para os cavalos perto de um riacho de águas cristalinas, Águia Vermelha a viu observando com genuíno fascínio um pequeno pássaro cantando em uma árvore próxima, sua melodia preenchendo o ar com música da natureza. Sem dizer uma palavra, sem buscar reconhecimento ou gratidão, ele tirou um pedaço de madeira de sua bolsa de couro e começou a esculpi-lo com uma pequena faca que brilhava ao sol. Esperança observou, hipnotizada, enquanto suas mãos habilidosas transformavam o pedaço de madeira bruta em arte viva. Em poucos minutos, uma pequena escultura do próprio pássaro que ela admirava surgiu, tão detalhada que parecia que poderia ganhar vida a qualquer momento e voar para o céu. Quando terminou, ele estendeu a peça em sua direção, com um gesto simples, quase tímido, como se não tivesse certeza se ela aceitaria seu presente. Foi o primeiro presente que alguém lhe dera pensando apenas em seu próprio prazer, sem segundas intenções ou obrigações implícitas, sem esperar nada em troca. Esperança segurou a pequena escultura com cuidado, como se fosse feita de cristal fino que pudesse se estilhaçar ao menor movimento brusco. E pela primeira vez, desde que partiram, ela sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível para quem não estivesse prestando atenção, mas que ele notou imediatamente e que despertou algo em seu peito de guerreiro, um peito que testemunhara tantas guerras. Na segunda noite, uma tempestade inesperada os pegou de surpresa, depois que já haviam montado o acampamento. O vento uivava entre as árvores como uma criatura ferida em busca de abrigo, e a chuva caía em torrentes que ameaçavam extinguir a fogueira, sua única fonte de calor e luz. Esperança se encolheu sob o cobertor, encharcada até os ossos e tremendo incontrolavelmente quando sentiu um movimento ao seu lado que a assustou. Águia Vermelha aproximou-se
e, sem pedir a permissão que ela poderia ter negado por medo, estendeu seu próprio manto sobre ela, criando um abrigo improvisado contra a tempestade que rugia ao redor deles. Por um instante eterno, que parecia suspenso fora do tempo, seus corpos permaneceram próximos, compartilhando calor e proteção contra os elementos que rugiam. Esperança podia sentir o aroma de couro curtido e ervas emanando dele, a força silenciosa de sua presença como uma rocha sólida em meio à tempestade. O ritmo calmo de sua respiração, que contrastava com o seu próprio coração acelerado. "Obrigada", sussurrou ela, a primeira palavra que pronunciava desde que haviam deixado o rancho dias antes. Ele mal assentiu, mas havia algo em seus olhos escuros que ela não conseguiu decifrar naquele momento. Não era pena por ele tê-la feito se sentir pequena. Não era obrigação por ele tê-la feito se sentir um fardo. Era algo mais profundo, mais respeitoso. Era como se ele a visse, verdadeiramente a visse, de uma maneira que ninguém mais jamais vira, como se pudesse enxergar através da cicatriz, até a alma que ali habitava. O terceiro dia trouxe o primeiro vislumbre da cordilheira onde ficava a aldeia Apache. E a paisagem deixou Esperança sem fôlego. As montanhas se erguiam majestosamente contra o céu azul profundo, cobertas por uma vegetação que ela nunca vira antes. Não era a vegetação seca e espinhosa das terras castelhanas onde crescera, mas uma mistura exuberante de árvores frondosas, cactos gigantescos que se erguiam como colunas naturais, e flores silvestres que pintavam a paisagem com cores vibrantes, quase impossíveis. "É lindo", disse ela, quase sem perceber que falara em voz alta, as palavras escapando de seus lábios antes que pudesse impedi-las. "É o nosso lar", respondeu Águia Vermelha, e havia um profundo orgulho em sua voz rouca. "Em breve você verá por que escolhemos este lugar, por que o defendemos com nossas vidas." Foram as primeiras palavras completas que ele lhe dirigiu diretamente, e Esperança sentiu algo se agitar em seu peito como borboletas, despertando após um longo inverno. Havia uma doçura naquela voz profunda que ressoava dentro dela. Uma promessa tácita de que talvez, apenas talvez, ela pudesse encontrar naquele lugar estranho algo que nunca tivera na casa onde nascera. Algo que nem sequer sabia que procurava por toda a vida. Quando finalmente chegaram à aldeia, após dias de viagem exaustiva, Esperança ficou sem fôlego com o que viu. Era completamente diferente do que ela havia imaginado, baseado nas histórias de selvagens que viviam em cavernas. Aninhada em um vale verdejante entre montanhas que a protegiam como braços gigantes, a comunidade Apache era uma mistura harmoniosa de construções de adobe reluzentes ao sol e tendas de couro decoradas com símbolos coloridos, conectadas por caminhos de pedra que serpenteavam por jardins, cuidadosamente cultivados, produzindo vegetais e flores. Crianças brincavam perto de um riacho cristalino que descia das montanhas, suas risadas preenchendo o ar com música alegre. Mulheres trabalhavam com cerâmica e teciam tecidos com padrões intrincados. E homens cuidavam de magníficos cavalos que pareciam dançar à luz do sol. O ar estava perfumado com o aroma da comida, sendo preparada em fogueiras espalhadas pela aldeia. E havia uma sensação de paz e ordem que contrastava drasticamente com a tensão constante que ela conhecia em casa, onde cada dia trazia novas ansiedades. Quando Esperança desmontou do cavalo, com as pernas mal a sustentando depois de tantas horas de viagem, seu coração batia forte
como um tambor antigo contra as costelas, que pareciam estreitas demais para contê-lo. Todos a observavam com olhos curiosos, mas não com o desdém ou a curiosidade maliciosa que ela conhecia tão bem de sua aldeia natal. Havia algo diferente em seus olhares que a desarmou completamente, uma espécie de expectativa respeitosa, como se ela fosse uma visitante honrada e não uma criança descartada, expulsa de casa por um pai que queria se livrar dela. As crianças foram as primeiras a se aproximar, com aquela curiosidade natural da infância, intocada pelos preconceitos do mundo adulto. Uma menininha de cabelos negros trançados com fitas coloridas, que brilhavam ao sol, ofereceu-lhe uma flor silvestre, um sorriso tímido iluminando seu rosto. Esperança aceitou a flor com as mãos, trêmulas, quase a deixando cair, e quando sorriu de volta, sentindo algo quente se expandir em seu peito, viu o rosto da criatura se iluminar como se ela lhe tivesse dado o melhor presente do mundo. O xamã da tribo apareceu envolto em vestes cerimoniais, adornadas com penas que ondulavam a cada passo e contas que tilintavam suavemente. Era um homem mais velho, com cabelos brancos como a neve, e olhos profundos que pareciam enxergar além da superfície das coisas, até a alma das pessoas. Aproximou-se de Esperança com passos firmes que revelavam uma dignidade acumulada ao longo de décadas, e falou em espanhol misturado com sua língua nativa, com uma voz que carregava a autoridade de alguém que vira muitas estações passarem e guiara seu povo por inúmeros desafios. "Bem-vinda, filha do Vento Sul", disse ele, suas palavras ecoando no ar como sinos sagrados. "Que esta união traga paz a ambas as terras e força a ambos os povos que tanto sofreram." Esperança sentiu o ar se adensar ao seu redor, como se o peso do que estava acontecendo finalmente caísse sobre seus ombros. Ela esperava ouvir que tudo aquilo era um engano, que poderia voltar para casa, que alguém em algum lugar diria: "Não, isso não está certo." Mas ninguém disse nada disso. Águia Vermelha estendeu a mão para ela, firme e aberta como no primeiro encontro, dias antes. Ela fitou aquela mão por um longo momento que pareceu uma eternidade. Hesitou por um instante, enquanto sua mente processava tudo o que estava prestes a mudar, e então a tocou com a ponta dos dedos, sentindo uma corrente elétrica percorrer seu braço. E assim, sem testemunhas para assinar documentos oficiais, sem troca de alianças em uma cerimônia elaborada, sem beijos ou promessas em palavras familiares que seguissem as tradições de sua terra natal, uma união foi selada, mudando seus destinos de maneiras que nenhum dos dois poderia ter imaginado. Foi simplesmente o entrelaçar de duas mãos sob o céu aberto e onisciente, testemunhado pelas antigas montanhas que presenciaram inúmeras histórias de amor e guerra, e abençoado pelo vento que carregava o perfume das flores silvestres que cresciam livremente naquelas terras. Uma mulher de meia-idade, com traços delicados que revelavam uma bondade inata e olhos inteligentes que não deixavam escapar nada, aproximou-se e apresentou-se como Luna Nueva, a irmã mais velha de Águia Vermelha. Ela falava um espanhol lento, mas correto, aprendido ao longo de anos de contato com mercadores e viajantes, e havia um calor genuíno em seu sorriso que Esperança não estava acostumada a receber de outras mulheres que sempre a consideraram inferior. "Venha", disse Lua Nova, gesticulando para que ela a seguisse com movimentos graciosos. "Vou lhe mostrar onde você ficará hospedada. E depois, se quiser,
poderá conhecer as outras mulheres da aldeia. Esperança foi conduzida a uma pequena, mas acolhedora estrutura, feita de adobe, que mantinha o interior fresco, e madeira cuidadosamente selecionada, com uma porta baixa adornada com símbolos pintados à mão que representavam proteção e boas-vindas. Lá dentro havia uma cama simples coberta com mantas coloridas e habilmente tecidas, uma pequena mesa com uma jarra de água fresca, um baú de madeira esculpido com padrões intrincados e uma janela que oferecia uma vista direta para as majestosas montanhas. Era humilde, simples, diferente de tudo que ela conhecia na grande casa de seu pai. Mas havia algo naquele espaço que a fazia sentir-se segura pela primeira vez em muito tempo. Pela primeira vez na vida, ela estava em um lugar onde não precisava dividir espaço com irmãs que a desprezavam abertamente, nem suportar a presença constante de um pai que a ignorava como se ela não existisse. Esta será a sua casa pelo tempo que você desejar, disse Luna Nueva, colocando delicadamente a mão no ombro de Esperança com um gesto maternal. Ninguém aqui vai pressioná-lo ou forçá-lo a fazer nada que você não queira. Nosso irmão é um homem de honra inabalável. Ele esperará até que você esteja pronto para dar qualquer passo. Pronta para quê? Perguntou Esperança, genuinamente confusa, sem entender o que ela queria dizer. Luna Nueva sorriu com uma compreensão que transcendia as palavras, uma sabedoria nascida de suas próprias experiências. Para escolher, para decidir se você quer ficar ou ir embora, se quer abrir seu coração ou mantê-lo protegido atrás dos muros que construiu ao longo dos anos. A escolha será sempre sua. Ninguém pode tirar esse direito de você. Naquela primeira noite na aldeia, que poderia se tornar seu lar, Esperança sentou-se na porta de sua nova morada, observando a atividade tranquila ao seu redor, com olhos que tentavam absorver cada detalhe. As mulheres acendiam fogueiras para o jantar, enchendo o ar com fumaça perfumada. As crianças eram chamadas para dentro com vozes carinhosas. Os homens retornavam de suas tarefas diárias com passos cansados, mas satisfeitos. Era uma dança familiar e acolhedora, um ritmo de vida que não conhecia pressa nem julgamento cruel. Um tipo de existência que parecia impossível, mas que se desdobrava diante de seus olhos. Águia Vermelha passou por ela, carregando lenha para as fogueiras com braços fortes, seus músculos trabalhando sob a pele bronzeada. Ele parou brevemente e colocou um pequeno arranjo de flores silvestres perto da porta dela, que ele devia ter colhido em algum momento do dia, e continuou seu caminho sem dizer uma palavra, sem esperar agradecimentos ou reconhecimento. Era um gesto simples que qualquer um poderia facilmente ignorar, mas que dizia muito mais do que palavras elaboradas. Não era uma exigência de gratidão ou um sinal de posse, como teria sido em seu mundo anterior. Era simplesmente pura bondade, o tipo de ato feito simplesmente porque se quer trazer alegria a outro ser humano. Esperança pegou as flores com as mãos levemente trêmulas e as cheirou, fechando os olhos para absorver o perfume doce e selvagem que falava de liberdade. Quando os abriu novamente, encontrou os olhos de Águia Vermelha observando-a à distância, seu olhar intenso, mas não intimidador. Ele não desviou o olhar quando foi descoberto, não fingiu estar fazendo outra coisa como um homem envergonhado faria. Ele simplesmente a observava com aquela expressão que ela ainda não conseguia decifrar completamente, mas que a fazia sentir-se vista de uma maneira que nunca havia experimentado antes.
como se cada parte dela, incluindo a marca, fosse digna de atenção. Nos dias que se seguiram, como páginas de um livro sendo escritas a cada amanhecer, Esperança começou a descobrir o ritmo da vida Apache, tão diferente de tudo que ela já conhecera. Ela acordava com o canto dos pássaros que preenchia o ar com melodias intrincadas e o som suave da água corrente descendo das montanhas, não com o clangor metálico dos sinos da igreja que a lembravam de obrigações e julgamentos. Ela tomava seu café da manhã de grãos torrados e mel, silvestre mais doce do que qualquer coisa que já provara, sentada do lado de fora de sua casa, observando as montanhas mudarem de cor à medida que o sol subia no céu, pintando a paisagem com pinceladas de luz. As mulheres da aldeia se aproximaram gradualmente, como pássaros tímidos testando sua confiança. Primeiro, Luna Nueva, que lhe ensinou palavras básicas em Apache e mostrou como preparar comidas locais usando técnicas transmitidas por gerações. Depois, Estrela de la Mañana, uma jovem Dada, sua idade com uma criança pequena e um sorriso contagiante que iluminava qualquer ambiente. E por fim, Águia Branca, a mais velha das mulheres, uma anciã respeitada que tinha o dom de curar com ervas e preparar remédios cuja eficácia parecia mágica. Elas não a trataram como uma intrusa que havia invadido seu território, nem como uma caridade que tinham que suportar por obrigação. Incluíram-na naturalmente em suas atividades diárias. Ensinaram-lhe as habilidades transmitidas de mãe para filha e riram com ela quando errava ao tentar pronunciar palavras apaches que lhe causavam torcicolo. Pela primeira vez na vida, Esperança sentiu-se parte de um grupo de mulheres, aceita não apesar de suas diferenças, mas como alguém que tinha algo único a contribuir para o tecido da comunidade. Foi Estrela da Manhã quem primeiro notou o talento extraordinário de Esperança com agulha e linha ao ver alguns dos trabalhos que ela havia trazido. Ao ver o bordado que ela carregava em sua pequena bolsa, soltou uma exclamação de genuína admiração que atraiu as outras mulheres. "Isso é pura magia", disse ela, passando cuidadosamente os dedos sobre os pontos perfeitos que formavam imagens quase vivas. "Você precisa nos ensinar isso. Nossas filhas precisam aprender essa arte que vem de sua terra." E assim, sem perceber como a mudança havia acontecido, Esperança se viu no centro de um pequeno círculo de aprendizado que crescia a cada dia. Sentada à sombra de uma árvore frondosa que lhe oferecia refúgio do sol implacável, ela ensinava às mulheres e meninas Apache os pontos que aprendera com a mãe e aperfeiçoara durante anos de solidão, quando o bordado era seu único consolo. Em troca, elas a ensinaram a trabalhar o couro até que ficasse macio como seda, a fazer cerâmica funcional e bela e a identificar plantas medicinais que cresciam nas montanhas. Era uma troca justa e respeitosa, onde cada uma oferecia o que sabia e recebia o que precisava aprender, sem competição mesquinha, inveja, corrosiva ou julgamento sobre quem era mais habilidosa ou mais bonita. Havia apenas a simples alegria de compartilhar conhecimento e criar laços de amizade que se fortaleciam a cada dia. A Águia Vermelha observava essas interações à distância, sempre respeitando o espaço dela, nunca intrusivo ou controlador. Mas Esperança sentia a presença dele como uma constante reconfortante que a fazia sentir-se protegida. Ele estava sempre por perto quando ela precisava que carregassem algo pesado, aparecendo, como que por mágica no momento exato,
Sempre trazia frutas frescas ou água limpa quando ela tinha sede, sem que ela precisasse pedir. Sempre a cumprimentava com um gesto respeitoso quando seus caminhos se cruzavam na aldeia. Era uma cortesia que ela nunca havia recebido de nenhum homem em toda a sua vida. Não havia exigências implícitas, nenhuma pressão invisível, nenhuma expectativa de que ela lhe devesse algo em troca desses gestos. Era simplesmente cuidado, o tipo de cuidado que uma pessoa valiosa merece receber, e que ela estava lenta e dolorosamente aprendendo que talvez ela também merecesse. Certa tarde, enquanto ensinava um ponto particularmente difícil a duas adolescentes com dificuldades, Esperança ouviu passos se aproximando, seguindo um padrão que ela já reconhecera. Olhou para cima e viu Red Eagle parado a uma distância respeitosa, segurando algo cuidadosamente embrulhado nas mãos. "Posso interromper por um instante?" perguntou ele, e havia uma hesitação em sua voz que ela nunca havia notado antes, uma vulnerabilidade que o tornava mais humano. As meninas riram com aquele riso típico da juventude e se afastaram, obviamente sabendo de algo que Esperança desconhecia, deixando-as sozinhas. Ele se aproximou e estendeu o embrulho para ela, com um gesto que era ao mesmo tempo determinação e nervosismo. "É para você", disse ele simplesmente, sem dar mais detalhes. Esperança abriu o embrulho com as mãos cuidadosas, que tremiam levemente. Dentro havia um vestido feito, não dos tecidos finos que ela usava em casa, que serviam apenas para ostentar riqueza, mas de um material forte e bonito, tingido com corantes naturais em tons terrosos, que falavam de uma conexão com a natureza, decorado com miçangas e fitas brilhantes que formavam padrões significativos. Era um vestido feito para ser usado na vida real, para trabalhar sob o sol, para viver a vida ao máximo. Não para ser admirado em salões ou exibido em festas, mas para acolher quem o vestisse exatamente como era, com todas as suas imperfeições e toda a sua verdadeira beleza. Esperança começou, mas não conseguiu terminar a frase porque as palavras ficaram presas em sua garganta, embargadas pela emoção. Ninguém jamais havia feito algo assim para ela. Ninguém jamais havia pensado em suas reais necessidades, em seu verdadeiro conforto, em sua genuína felicidade. "Se você não gostar, pode mudar como quiser", disse Águia Vermelha rapidamente, interpretando mal seu silêncio e expressão congelada. "Ou até mesmo não usar se preferir. Eu só pensei." "É perfeito." Ela o interrompeu, olhando para ele com lágrimas começando a brotar em seus olhos. "É absolutamente perfeito." E era verdade, não porque fosse o vestido mais bonito que ela já vira, mas porque havia sido feito especialmente para ela, pensando nela como uma pessoa real, com suas medidas exatas, pensando em seu dia a dia, em suas necessidades práticas. Era um vestido que a via como ela realmente era, e a abraçava por completo, incluindo a marca. Naquela noite, Esperança usou pela primeira vez o presente de Águia Vermelha e saiu para caminhar pela aldeia, sentindo algo novo e poderoso. As mulheres a cumprimentaram com sorrisos de aprovação que expressavam uma alegria genuína por ela. As crianças corriam para brincar ao seu redor, como se ela sempre tivesse feito parte de suas vidas. Os homens a cumprimentaram com um respeito que não era fingido nem forçado. Ela se sentiu bonita pela primeira vez na vida, não apesar da marca, mas a aceitando, como se fosse parte integrante de quem ela era. Não uma imperfeição a ser escondida sob maquiagem ou véus,
mas simplesmente parte de sua história única. Quando passou por Águia Vermelha, ele parou o que estava fazendo e a olhou por um longo momento que se estendeu entre eles como uma ponte invisível. Havia algo em seus olhos que ela finalmente reconheceu claramente. Não era pena que a teria humilhado, nem resignação que a teria magoado, nem obrigação que a teria feito sentir-se um fardo. Era pura e simples admiração. O tipo de admiração que uma pessoa sente por algo verdadeiramente extraordinário. "Ficou ótimo em você", disse ele, com a voz suave e aveludada. Havia uma gentileza em seu tom que fez o coração dela disparar de uma forma que ela nunca havia experimentado antes. "Obrigada", respondeu ela, com um sorriso iluminando seu rosto. E desta vez não eram apenas as palavras gentis ou o lindo vestido. Era tudo. Enxergá-la de verdade, respeitá-la profundamente, dedicar-lhe seu precioso tempo, dar-lhe uma escolha real, dar-lhe a esperança de que talvez, só talvez, ela pudesse ser amada exatamente como era, sem precisar mudar ou se esconder. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara à vila, que já não lhe parecia tão estranha, Esperança dormiu profundamente, sem pesadelos, sem medo corrosivo, sem ansiedade paralisante, sem a constante sensação de que não pertencia a lugar nenhum no mundo. Ela sonhou com flores silvestres dançando, ao vento e pássaros cantando melodias complexas, com mãos habilidosas criando beleza onde antes não existia, com olhos que a viam como ela realmente era, sem filtros ou preconceitos. E quando acordou na manhã seguinte, com o sol acariciando seu rosto, ela percebeu que algo fundamental havia mudado dentro dela de forma irreversível. Ela não era mais apenas uma refugiada em busca de abrigo temporário da tempestade. Começava a se sentir como alguém que talvez, só talvez, pudesse construir uma nova vida naquele lugar tão diferente, uma vida onde sua marca não fosse uma maldição que a assombrava, mas simplesmente parte de sua história única, uma vida onde pudesse ser útil à sua comunidade, respeitada por suas habilidades e talvez até amada por quem realmente era. O pensamento a assustava e a entusiasmava com igual intensidade. Mas, pela primeira vez em seus 19 anos de vida, marcados por rejeições, Esperança se permitiu acreditar que talvez merecesse tudo isso e muito mais, que talvez o destino não tivesse sido tão cruel afinal. Agora conte para nós nos comentários. O que você faria se estivesse no lugar de Esperança? Você teria tido coragem de partir para o desconhecido com um estranho, deixando para trás tudo o que lhe era familiar, mesmo que fosse doloroso? Como você teria lidado com a situação de se encontrar em uma cultura completamente diferente? Compartilhe sua resposta e não se esqueça de curtir este vídeo se a história de Esperança tocou seu coração. Inscreva-se no Period Tales para mais histórias que transformam vidas e mostram que o amor verdadeiro vai além das aparências.